Uma viúva e 2 filhos pequenos. Deixe o seu like e escreva nos comentários de que parte do mundo você está ouvindo esta história. Agora, sente-se, ajuste o chapéu e vamos começar. O enterro de Jonah Mercer foi simples, como costumam ser as despedidas no Oeste. Poucas flores, muita poeira, silêncio de gente que não sabe o que dizer. A viúva, Martha Mercer, segurava as mãos dos 2 filhos pequenos como se fossem as únicas coisas sólidas naquele dia. Eli, o mais velho, tinha 6 anos e olhava para a cova com raiva confusa. Noah, de 3, ainda não entendia a palavra morte. Só entendia que a mãe estava com os olhos inchados e que a casa teria ficado mais vazia. Martha não chorou no cemitério, não por falta de dor, mas porque sabia que, depois do enterro, vinha o resto, e o resto, no Oeste, costuma ser mais cruel do que a perda. Jonah tinha morrido numa queda de cavalo, disseram. Um acidente. Mas acidente não alimenta criança nem paga a conta. Martha voltou para o rancho com os filhos e encontrou a porta da frente com a tranca recém-arranhada, como se alguém tivesse testado sem querer deixar marca. Aquele detalhe foi o primeiro aviso de que a morte do marido tinha aberto uma janela para predadores. No fim da tarde, quando o sol ficou baixo e comprido, um homem apareceu na estrada, cavalo bom, roupas melhores do que a poeira do lugar. Ele parou na porteira como quem já conhece a propriedade e disse: "Senhora Mercer?" Martha não respondeu de imediato. Só apertou a mão de Eli e puxou Noah para trás da saia. O homem tirou o chapéu com educação falsa e se apresentou. Hank Rowe, representante de um credor de cidade grande. A palavra credor veio como faca. Hank disse que Jonah tinha uma dívida antiga relacionada à compra da terra e que a dívida tinha vencido com a morte. Martha respondeu: "Meu marido pagou tudo. Tenho recibos." Hank sorriu e disse: "Recibo não vale quando o contrato diz outra coisa." Martha pediu para ver o contrato. Hank tirou do bolso um papel dobrado e mostrou rápido, sem deixar ela tocar. Martha viu assinatura, números e um selo. Não entendeu tudo, mas entendeu o essencial. Aquele homem não estava ali para negociar, estava ali para tomar. Hank então olhou para os meninos e disse a frase que transforma luto em guerra: "Eu volto em 3 dias. Se a senhora não sair, a senhora vai sair." Ele colocou o chapéu de volta, virou o cavalo e foi embora, levantando poeira como ameaça. Martha ficou parada, olhando a estrada vazia, sentindo o peso do rancho em volta. E naquele instante, ela entendeu. A cova de Jonah ainda estava fresca, mas a cidade já tinha gente fazendo contas sobre onde a viúva e os 2 filhos pequenos iriam dormir quando perdessem o teto. Na manhã seguinte, Martha acordou antes do sol, porque criança pequena não respeita luto. Noah chorou pedindo leite. Martha abriu o pote e viu que estava quase no fim. A vaca tinha parado de dar leite com a mudança brusca do tempo e com a falta de cuidado dos últimos dias, porque Jonah era quem cuidava disso, e Jonah não estava mais ali. Martha sentiu a realidade batendo. O Oeste não dá espaço para tristeza prolongada. Ele exige ação. Eli, apesar dos 6 anos, percebeu que a mãe estava diferente. Ele ficou perto dela o tempo inteiro, como se fosse guarda. Quando Martha foi até o celeiro, viu que uma das cordas tinha sido cortada. Não era acidente, era aviso. Alguém já estava rondando, testando fraqueza. Martha pensou em ir à cidade pedir ajuda ao xerife. Depois lembrou. Hank mostrou confiança demais. Homem confiante assim costuma ter o xerife no bolso. Mesmo assim, Martha levou as crianças até a cidade de Dry Creek, porque precisava comprar farinha e tentar entender a dívida. A cidade era pequena, mas cheia de olhos. Assim que ela passou pela rua principal, ouviu cochichos. É a viúva do Jonah. Dizem que ela vai perder tudo. Dizem que ela deve. Martha manteve a cabeça erguida, porque baixar a cabeça é sinal para predador.
Ela entrou no armazém e pediu fiado. O dono, envergonhado, disse que não podia. Ordem do banco, ele murmurou. O banco já tinha agido. Marta foi ao xerife. Owen Paddock, um homem grande, barriga de bebida, distintivo, brilhando no peito, como se fosse desculpa. Ela explicou a visita do cobrador. Paddock ouviu com cara de tédio e disse: "Se tem dívida, a lei faz cumprir." Marta falou dos recibos. Paddock respondeu: "Recibo some." A frase não era explicação, era ameaça educada. Marta entendeu que estava sozinha em termos oficiais. Na saída da delegacia, um homem encostado na parede, capanga de Hank, olhou para Eli e disse baixinho: "Bonito menino." Marta sentiu o sangue gelar. Quem ameaça filho, ameaça o ponto mais fraco. Marta puxou os dois e saiu rápido. Não comprou quase nada. Voltou para o rancho com farinha pouca, medo grande e a certeza de que o prazo de 3 dias era real. Não como contrato, como cerco. À noite, quando os meninos dormiram, Marta sentou à mesa com os papéis de Jonah. Encontrou recibos, sim. Encontrou também algo estranho, um envelope escondido na caixa de ferramentas, endereçado a ela, sem selo, com a frase: "Se eu não voltar, leia." Marta abriu. Dentro havia uma carta curta de Jonah dizendo que ele tinha descoberto fraude no registro das terras, envolvendo o banco e o xerife, e que se algo acontecesse, não foi acidente. Marta apertou a carta até amassar. O medo virou raiva, porque agora ela não estava apenas defendendo um rancho. Ela estava encarando a possibilidade de que o marido tinha sido tirado do caminho. E com 2 filhos pequenos, raiva pode ser perigo, mas também pode ser combustível. E Marta precisava dos dois. No segundo dia, Marta pegou os recibos e a carta de Jonah e foi até a casa de uma pessoa que Jonah sempre respeitou. O velho escrivão aposentado do condado, Sr. Alden Gray. Ele vivia numa cabana com livros e poeira, e tinha o hábito de ler documentos como quem lê gente. Marta levou os filhos junto, porque não tinha com quem deixá-los. Alden recebeu Marta com seriedade e ofereceu água para as crianças. Ela explicou tudo e entregou o contrato que Hank tinha mostrado. Não o original, porque Hank não deixara. Mas Marta tinha conseguido memorizar detalhes do selo e da assinatura. Alden franziu a testa e disse: "Esse selo não é do condado, é de cartório privado." Isso era sinal de fraude. Ele pediu para ver os recibos e confirmou: "Jonah pagou sim. Quem diz que não pagou está mentindo ou está usando um papel falso para justificar roubo legal." Ele disse. Marta perguntou: "E o xerife?" Alden soltou um riso sem humor. "O xerife é parte do papel. Ele é o carimbo com perna." Alden então falou de Seth Mallory? Não. Outra rede local. O Banco de Dry Creek, administrado por Silas Dorn, homem rico que não suja a bota. Dorn tinha interesse em várias terras pequenas para formar um corredor de gado, e o rancho Mercer ficava exatamente no meio. Marta entendeu. Sua casa não era alvo por acaso, era peça de mapa. Ao voltar para casa, Marta encontrou uma cerca derrubada e pegadas de cavalo perto do depósito. Alguém tinha entrado enquanto ela estava fora. Ela correu para a caixa de ferramentas e viu que o envelope de Jonah quase tinha sido encontrado. A tampa estava torta. Só não levaram porque talvez não soubessem o que procurar ainda. Marta escondeu a carta e os recibos dentro do forro do colchão e sentiu as mãos tremendo. A casa já tinha sido invadida sem barulho. Isso significava que o prazo de 3 dias era apenas a parte educada do plano. Naquela noite, Marta ouviu o cavalo rondando. Não se via gente, só som. Ela apagou a lamparina e ficou na janela, segurando a espingarda velha de Jonah, aprendendo na hora o peso de arma. Ele acordou e veio até ela. "Mãe, eles vão voltar?" Marta respondeu: "Vão."
Eli perguntou: Você vai deixar? Marta olhou para o filho e disse: Eu vou fazer o que pai faria por vocês. Eli assentiu como se fosse homem, mas era criança. E foi por ser criança que Marta sentiu a responsabilidade esmagar. Perto da meia-noite, um tiro acertou o telhado. Não para matar, para avisar. Noah começou a chorar. Marta o pegou no colo e sussurrou que estava tudo bem, mesmo sabendo que não estava. Um papel foi jogado na varanda. Marta esperou os passos sumirem e então pegou. Nele, escrito torto: Amanhã é o último dia. Não havia assinatura. Não precisava. Marta colocou o papel no fogo e viu ele virar cinza. E pensou: Amanhã eu não vou esperar. Amanhã eu vou agir primeiro, porque o Oeste pune quem reage tarde. O terceiro dia amanheceu com céu limpo demais, como se o mundo não soubesse do que estava prestes a acontecer. Marta preparou os meninos cedo e mandou Eli buscar água no poço com cuidado, sempre olhando os lados. Ela mesma foi ao celeiro e preparou o cavalo mais resistente. Não era para fuga imediata, era para opção. Quem tem opção tem força. Ela também procurou ajuda onde a lei não chegava. Foi até o ferreiro da cidade, Rufus Kane, homem de mãos grandes e consciência pequena demais para ser covarde. Rufus devia favor a Jonah, que um dia salvou o filho dele de afogamento. Marta não pediu justiça, ela pediu ajuda para não morrer. Rufus olhou para os meninos e disse: Eu vou, não por heroísmo, por dívida de honra. Rufus levou Marta até a vizinha mais velha e senhora, Eta May, uma parteira aposentada que também era conhecida por saber usar espingarda. Eta ouviu e disse: Homem que ameaça viúva com criança é homem que não merece chão. Ela trouxe duas coisas: munição e conhecimento. Ensinou Marta a segurar a arma, a mirar com calma e a não fechar os olhos no disparo. Se você fecha, você perde, ela disse. Marta praticou até o ombro doer. Ao anoitecer, Hank Rowe voltou, como prometido. Desta vez não veio sozinho. Vieram 4 homens com ele. Eles pararam na porteira como se fossem donos. Hank gritou: Tempo acabou! Marta apareceu na varanda com a espingarda na mão. Rufus escondido no lado do celeiro. Eta atrás da janela com rifle velho. Eli e Noah estavam no porão improvisado sob o assoalho, escondidos, instruídos a não fazer som. Hank tentou o tom calmo. Senhora Mercer, eu não quero problema. Só quero que a senhora assine a entrega da terra e saia. Marta respondeu. Você quer que eu assine a minha expulsão? Hank sorriu. Chame como quiser. Marta respondeu. Eu chamo de roubo. Hank deixou o sorriso cair. Então vai ser do jeito difícil. Os homens avançaram. Rufus apareceu e atirou para o alto, fazendo os cavalos recuarem. Hank gritou e mandou um deles contornar pela lateral. Eta atirou e derrubou o chapéu do homem, fazendo-o cair no barro. O recado foi claro. Ali não tinha presa fácil. Hank percebeu e mudou tática. Apontou para a casa e disse: Eu sei que seus filhos estão aí. Não me faz buscar. Marta sentiu o estômago afundar. Era isso. O inimigo sabia o ponto fraco. E ali, sob o céu limpo, a viúva entendeu que a noite não seria apenas ameaça, seria batalha por sobrevivência. E se ela perdesse, não seria só a terra, seriam os filhos. E isso tornava qualquer coisa permitida. O primeiro confronto não terminou com morte, mas terminou com promessa. Hank recuou para reorganizar, porque viu que forçar a entrada custaria homens e criaria barulho. Ele preferia ganhar com menos barulho. Eu volto com o xerife, ele gritou, antes de partir. Marta respondeu. Então eu vou com o papel. Era blefe, mas blefe é arma quando você tem pouco. Depois que o perigo imediato sumiu, Marta tirou as crianças do esconderijo e as abraçou com força. Eli perguntou: A gente vai embora?
Marta respondeu. Talvez, mas não sem lutar. Eta, com a frieza de quem já viu muito, disse: Você não vai ganhar sozinha. Você precisa que a cidade veja. Marta respondeu: A cidade tem medo. Eta disse: Medo muda quando vira fome, e fome vem para todo mundo. Nos 2 dias seguintes, Marta se tornou outra mulher. Treinou tiro com Eta, aprendeu a recarregar rápido, aprendeu a esconder coisas importantes, aprendeu a colocar as crianças em rotas de fuga. Rufus reforçou o celeiro, instalou uma tranca nova e trouxe uma carroça como barreira. Marta também fez cópias do que Jonah deixara, a carta e os recibos, copiou à mão, porque era o que tinha. Uma cópia foi escondida num pote enterrado perto do poço. Outra foi colocada na sela do cavalo, em bolso secreto. Prova precisa sobreviver ao corpo. No 3º dia após a ameaça, o xerife Owen Paddock apareceu no rancho acompanhado de Hank. Paddock falou com voz de autoridade fingida. Sr. Mercer, a senhora está causando distúrbio. A lei diz que dívida deve ser paga. Marta mostrou recibos. Paddock não quis olhar. Hank sorriu. Marta então mostrou a carta de Jonah, dizendo que havia fraude e que a morte dele não foi acidente. Paddock ficou rígido por um segundo. Primeiro sinal de medo verdadeiro. Paddock tentou tomar a carta da mão dela. Marta puxou de volta e apontou a espingarda. Encosta em mim e eu faço barulho suficiente para o território inteiro ouvir, ela disse. Paddock riu, mas sem humor. Você acha que alguém liga? Marta respondeu. A imprensa liga. O juiz itinerante liga. E sua mulher liga quando descobre que você vende criança junto com terra. Foi golpe baixo e necessário. Paddock recuou. Hank ficou irritado. O xerife então fez a coisa mais covarde. Ordenou que prendessem Rufus por ameaça à lei. Rufus tentou reagir e levou coronhada. Marta quase atirou, mas Eta segurou o braço dela e disse: Agora não. Eles querem que você vire crime antes de virar prova. Marta engoliu seco. Eles levaram Rufus, e com isso, o rancho ficou mais fraco. Paddock e Hank foram embora com a certeza de que tinham apertado. Mas eles não entenderam algo. Ao prender Rufus, eles criaram testemunha e indignação. E indignação é inimiga do medo. Marta olhou para os filhos e disse: A mãe vai à cidade. Ele perguntou: Você volta? Marta respondeu: Eu volto, e eu trago seu pai de volta em forma de verdade. Não era promessa mágica, era promessa de guerra. E com viúva, quando ela decide, não tem mais volta. Marta levou as crianças escondidas na carroça de Eta até a cidade, porque não podia deixá-las sozinhas no rancho. No caminho, Eta contou algo importante. Jonah tinha ido a uma reunião no banco uma semana antes de morrer e saiu de lá pálido. Disse que viram ele. Eta suspeitava que a queda de cavalo não tinha sido acidente. Marta, ouvindo, sentiu a dor virar certeza. Se o marido foi tirado do caminho, então a terra era só metade do crime. A outra metade era eliminação. Na cidade, Marta foi direto ao jornal local, uma folha pequena, quase invisível, chamada Dry Creek Gazette, comandada por Clifton Valley, um editor que vivia de escrever o que ninguém queria ler. Marta entrou e disse: Meu marido foi morto e querem roubar minha terra. Clifton sorriu com ceticismo. Toda semana alguém diz isso. Marta colocou recibos, a carta e o nome do banco na mesa. O sorriso de Clifton morreu. Isso é diferente, ele disse. Marta respondeu: Então escreva, hoje. Clifton hesitou. Isso me mata. Marta respondeu: Se você não escrever, mata a mim e meus filhos. Ele olhou para as crianças e decidiu: Eu escrevo. A imprensa, no Oeste, não é heroína, é sobrevivente. Mas, às vezes, sobrevivente vira arma. Clifton começou a imprimir. Marta sabia que precisava do barulho rápido antes que Paddock fechasse a gráfica.
O problema veio rápido. Hank descobriu e trouxe homens para invadir o jornal. Clifton tentou trancar, mas arrombaram. Martha, no fundo, pegou a arma e apontou. Hank apareceu na porta e sorriu. Viúva, você é teimosa. Martha respondeu, eu sou mãe. Hank avançou, mas parou quando viu a rua cheia. Gente tinha ouvido o barulho e se aproximava. A presença do povo era a única barreira real. Hank recuou e disse, isso não muda papel no cartório. Martha respondeu, muda coragem na cidade. No meio da confusão, uma informação chegou. Rufus estava preso e sendo preparado para apanhar até confessar mentira. Martha sabia que precisava libertar Rufus, porque ele era testemunha viva da extorsão. Eta sugeriu, a gente expõe tudo na rua principal, em dia de mercado, quando todo mundo está aqui. Martha concordou. Ela tinha prova. Agora precisava de palco. E no fim da tarde, quando o jornal começou a circular, algo aconteceu que Martha não esperava. Comerciantes pequenos começaram a olhar para Paddock com desprezo aberto. Não era revolução ainda, mas era rachadura. E rachadura é como tudo começa. O ataque mais cruel veio como resposta. Na noite anterior ao dia de mercado, quando Martha dormia exausta na casa de Eta, alguém entrou silenciosamente. Não levaram dinheiro, não levaram arma, levaram Eli. Noah acordou chorando e Martha levantou com o coração fora do lugar. O quarto estava vazio. Na cama de Eli, um bilhete, troca papéis pelo menino. Martha quase desabou. Eta segurou o rosto dela com as duas mãos e disse, respira, eles querem que você entre em pânico e entregue. Martha respondeu com voz quebrada, ele é meu filho. Eta respondeu, e por isso você precisa pensar como eles não esperam. Martha apertou o bilhete até rasgar. A raiva voltou, mas agora com dor. Hank foi encontrado esperando na rua lateral, como se tivesse todo o tempo do mundo. Ele disse, a senhora entendeu o jogo. Martha apontou a arma para ele. Hank não se mexeu. Atira, ele disse, e o menino paga. Martha baixou a arma, não por covardia, por cálculo de mãe. Hank sorriu, vitorioso. Amanhã, ao meio-dia, no celeiro velho do leste, traga os papéis, sozinha. Martha voltou para Eta e Clifton e contou. Clifton ficou pálido. Eles passaram do limite. Eta respondeu. Limite é coisa de gente que tem vergonha. Martha decidiu. Não entregaria tudo. Entregaria uma cópia falsa e manteria a verdadeira com Clifton para ser lida publicamente se ela não voltasse. Se eu morrer, vocês leem tudo, ela disse. Clifton assentiu, tremendo. Eta preparou a arma de Martha e um pequeno estilete escondido na bota. Se precisar, você corta a corda, disse. No dia seguinte, a cidade estava cheia para o mercado. Martha não foi ao mercado. Foi ao celeiro velho do leste, com o coração rasgando e a cabeça firme. Ela levou uma pasta com papéis, alguns verdadeiros, outros copiadas, misturadas. Ela entrou e viu Eli amarrado a uma cadeira, rosto sujo, olhos grandes demais para a idade. Martha engoliu um soluço. Eli sussurrou, Mãe, eu não chorei. Martha quase caiu por dentro. Você é forte, ela disse. Mas criança não deveria precisar ser forte. Hank apareceu no alto da escada do celeiro com 2 homens. Entrega, ele disse. Martha colocou a pasta no chão e chutou para perto. Hank desceu, pegou, abriu e começou a folhear. Ele franziu a testa. Isso está incompleto. Martha respondeu. É o que você merece. Hank levantou a arma. Então eu vou pegar o resto em você. E, naquele instante, Martha entendeu que a troca era mentira. Eles nunca pretendiam soltar Eli. Eles só queriam aproximar a mãe. E quando você entende isso, a única saída é virar o jogo antes que ele feche. Martha tinha preparado algo que Hank não esperava. O celeiro estava cercado, não por soldados, mas por povo. Eta e Clifton tinham espalhado a notícia no mercado. Vão matar o menino da viúva.
Gente que tem filho entende rápido. Homens e mulheres começaram a andar para o celeiro, armados com o que tinham: espingarda velha, enxada, coragem atrasada. Hank, quando ouviu barulho do lado de fora, percebeu tarde demais que o sequestro tinha virado público. Crime não gosta de público. Hank gritou para os homens: "Tranca!" Eles barraram a porta. Marta, por dentro, aproveitou distração e puxou o estilete da bota, cortando a corda de Eli por baixo. Rápido, mãos tremendo, mas precisas. Eli caiu no colo dela. Marta sussurrou: "Corre quando eu mandar." Eli assentiu. Hank virou e viu. O ódio dele explodiu. Ele avançou para agarrar Marta. Marta atirou, não para matar, mas para ferir. A bala pegou na perna de Hank. Ele caiu gritando. Do lado de fora, a multidão arrombou a porta. Um dos homens de Hank atirou e acertou um fazendeiro no ombro. O povo respondeu com disparos e gritos. O celeiro virou caos. Marta segurou Eli e Noah, que estava com Eta do lado de fora, mas correu para a mãe, e tentou sair pelo fundo. Um dos capangas tentou impedir. Rufus, que tinha escapado da cadeia quando o povo tomou a rua, apareceu e derrubou o homem com um golpe de martelo. Rufus estava com o rosto machucado, mas os olhos vivos. "Vamos, Marta!" ele gritou. O xerife Paddock apareceu por fim, tentando impor ordem. Mas agora ninguém respeitava. O povo gritava: "Cadê a lei quando criança é sequestrada?" Paddock tentou prender Marta. A multidão se colocou no meio. Paddock percebeu que tinha perdido o controle da cidade. Ele recuou e mandou buscar reforço. Mas reforço demora. E naquele dia, a cidade tinha decidido não esperar mais. Hank, sangrando, tentou fugir pelos fundos. Rufus e 2 homens o capturaram. Marta chegou perto e olhou para ele sem tremor. Hank sussurrou: "Você vai morrer por causa disso." Marta respondeu: "Eu já morri no dia que meu marido caiu. O que sobrou é pior." Ela não matou Hank. Ela o levou para a rua principal, porque agora precisava de algo maior. Precisava que o mandante aparecesse. Eta, ao lado, disse baixo: "Agora chama o banco." Marta assentiu, porque Hank era só dedo. O braço era o banco e a cabeça era o xerife. No meio da rua principal de Dry Creek, com gente olhando de todas as janelas, Marta colocou Hank sentado numa cadeira, algemado improvisadamente com corrente de ferro do ferreiro. Clifton subiu na varanda do jornal com uma pilha de papéis e começou a ler em voz alta. Recibos, datas, nomes e a carta de Jonah. A cidade ouviu. Cada palavra era um golpe contra o medo. Paddock tentava interromper, mas era tarde demais. Quando o povo ouve, o povo não desouve. O banqueiro Silas Dorn apareceu, nervoso, tentando manter postura. "Isso é absurdo," ele disse. Marta respondeu: "Então explique por que você mandou gente ameaçar criança." Dorn negou. Hank, para salvar a própria pele, cuspiu a verdade. "Foi ordem do banco e do xerife." A frase caiu como pedra. Paddock sacou a arma. A multidão respondeu com dezenas de canos apontados. Pela primeira vez, Paddock viu que distintivo não era escudo contra povo unido. Paddock tentou fugir. Rufus avançou e derrubou o xerife no chão com um chute. Paddock gritou: "Vocês estão atacando a lei." Marta respondeu: "A lei morreu com meu marido e você colocou a pá." E apontou a carta de Jonah. Eta então soltou a frase final: "Se foi acidente, por que vocês correram para roubar a terra no dia do enterro?" Ninguém respondeu, porque não havia resposta limpa. Homens do território, alertados pelo jornal e pelo barulho, chegaram no fim da tarde. Não foi milagre, foi logística. Quando a cidade vira notícia, o território presta atenção. Os oficiais prenderam Paddock, Dorn e Hank, não por bondade, mas porque o escândalo era grande demais para ser ignorado. Marta viu algemas de verdade nos pulsos de quem a ameaçou e sentiu algo estranho, alívio misturado com vazio.
Justiça não devolve Jonah. Justiça só impede que o roubo continue. No meio da confusão, um detalhe apareceu. Um homem confessou ter sabotado a sela do cavalo de Jonah semanas antes, por ordem de Hank. Isso confirmou o que Marta temia. O acidente foi preparado. Marta fechou os olhos e respirou fundo. O luto virou certeza. E certeza é dor que não dá descanso, mas também é arma contra esquecimento. Eli segurou a mão da mãe e disse: "O pai, eles fizeram isso?" Marta olhou para o filho e disse: "Fizeram." Eli perguntou: "E agora?" Marta respondeu: "Agora a gente vive e a gente lembra, porque lembrar é a única forma de não deixar os predadores reescreverem a história." Com o xerife preso e o banco sob investigação, o rancho Mercer foi reconhecido legalmente como propriedade de Marta e dos filhos. Um documento novo foi emitido, com selo do território, não de cartório sujo. Marta voltou para casa com Eli e Noah, acompanhada por Rufus e Eta, porque o Oeste não perdoa fácil. Sempre pode haver vingança de alguém que ficou de fora. Ainda assim, pela primeira vez desde a morte de Jonah, Marta entrou na própria casa sem sentir que o chão ia sumir. A vida, porém, não voltou ao que era. Marta tinha aprendido a atirar, e isso muda alguém por dentro. Ela tinha visto o filho sequestrado, e isso quebra a parte de inocência que nunca volta. Ele parou de brincar como antes. Noah passou a acordar assustado com barulhos. Marta virou mãe e guardiã ao mesmo tempo. E guardiã cansa, mas ela seguia, porque desistir não era opção. Rufus ajudou a consertar o celeiro e a cerca. Eta voltou para a cabana dela, mas visitava sempre, como se fosse a avó adotada. Clifton publicou a história inteira, e Dry Creek ficou conhecida como cidade onde a viúva não se curvou. Isso trouxe coisas boas e ruins. Trouxe gente oferecendo ajuda, mas também trouxe gente curiosa, gente interesseira. Marta aprendeu a fechar portas sem culpa. No aniversário de 1 ano da morte de Jonah, Marta levou os meninos ao cemitério. Eli colocou uma pedra em cima da lápide, como sinal de respeito. Noah colocou uma flor amassada. Marta ficou em silêncio e disse apenas uma frase, baixa: "Eles não levaram tudo, porque não levaram. Levaram um homem, não levaram a coragem dela. E com 2 filhos pequenos, coragem vira herança." E assim, o rancho Mercer ficou, sem luxo, sem placa, mas de pé. E, nas noites de vento, quando o céu parece grande demais, Marta senta na varanda com a espingarda encostada, não por paranoia, mas por memória. Ela olha os meninos dormindo e entende. Sobreviver no Oeste não é vencer, é não deixar que te apaguem, e ela não deixou. Se esta história mexeu com você, mais emoções inesquecíveis aguardam. Deixe o seu like, seu apoio nos ajuda a criar mais histórias como esta. Escreva nos comentários o que você sentiu. Cada pensamento que você compartilha é precioso. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história que vai tocar você profundamente. Obrigado por fazer parte desta aventura. Nos vemos na próxima história.